E aí, tudo jóia? Tem uma pergunta que vive martelando aqui na minha cabeça, e talvez na sua também. Já sentiu que seus olhos enxergam uma dimensão a mais que os outros parecem nem perceber? Como se o mundo, com toda a sua barulheira e seus sorrisos, estivesse rodando numa frequência diferente da sua, e que essa sua sintonia fina, em vez de ser uma superpotência, acaba te jogando para fora da roda? Se a resposta for sim, você vai entender o que eu vou te dizer. Olha só, eu vou te guiar por uma conversa que não é sobre um manual de autoajuda bonitinho e cheio de flores. É mais um espelho, um bem desses antigos, que não esconde nenhuma mancha ou imperfeição. E talvez, só talvez, esse espelho tenha a chave para entender por que ser assim não é defeito, é destino. O que eu vou te contar aqui é a real. E é bom que você saiba, depois de enxergar, a gente nunca mais volta a ser quem era. Se você tá a fim de encarar essa, fica comigo. Ah, e antes da gente dar o primeiro passo nesse mergulho, se o que eu vou falar aqui fizer sentido para você, me dá uma força. Clica no like e já se inscreve no canal para não perder as próximas conversas. Dito isso, bora lá. Ivas, a maldição de ter olhos que veem demais. Tem gente que vive a vida toda como se estivesse com um filtro, uma névoa que suaviza as arestas e esconde o que a gente não quer ver. Mas e você? Você vive com os olhos em HD, numa nitidez que chega a ser dolorosa. É como se a tua consciência fosse um faro psíquico, um radar que capta a tristeza por trás de uma gargalhada, o desespero por baixo de um discurso de sucesso, ou aquela sombra miúda que espreita nas decisões mais comuns. A tua alma, sem querer, se torna uma antena que só sintoniza os sinais mais fracos e difíceis. Jung, um cara que entendia pra caramba de alma, chamava isso de percepção perigosa. E por que perigosa? Porque você se torna um espelho ambulante. E a gente, no fundo, não quer se ver de verdade. Não quer encarar nossas próprias falhas, nossos medos, nossas mentiras. O que acontece é que só de você estar ali, com os olhos de lince, atento, você acaba desnudando as pessoas sem nem abrir a boca. E o instinto, quando a gente se sente exposto, não é de gratidão, é de ataque. Daí que você começa a ouvir umas coisas. Se é intenso demais, pensa demais, precisa relaxar. O que eles estão querendo dizer lá no fundo é: você me faz lembrar de tudo que eu luto para esquecer em mim mesmo. E poxa, isso dói. Você, que só tá tentando ser autêntico, começa a se questionar. A gente chega a duvidar da própria sanidade. Será que eu sou estranho? Dramático? Complicado? A resposta é não. O que você vê não é loucura, é lucidez. E a partir do momento que você entende isso, tudo muda. A verdadeira batalha não é para ver o que os outros não veem, mas para não se anular, para não fechar os olhos só para caber no mundo. Porque o teu olhar, aquele maldito bendito olhar, agora te pertence. Você foi iniciado. E não tem como voltar. Você começa a andar por aí carregando um segredo, um que não se conta, mas que se vive. E isso pesa pra caramba. Na mente, no corpo, nos seus relacionamentos. Porque a gente não nasceu para ser espelho o tempo todo. Ficar refletindo a sombra dos outros é como ficar coberto por ela. Você até tenta se encaixar, ri de piada sem graça, finge que não percebe a dor alheia. Mas por dentro, algo em você chora. A tua natureza é ver. E ver, meu amigo, é quase sempre sinônimo de sangrar. Ver demais significa perder a inocência e o conforto, mas também significa tocar em algo sagrado. É aí que a ironia da vida se mostra. A sua maldição é também a sua maior bênção. E você começa a entender que esse olhar que tanto te condena é o mesmo que te liberta. Mas não sem custo, porque antes de libertar, ele isola. Antes de curar, ele adoece. Antes de revelar, ele destrói tudo que era ilusão. E talvez, só talvez, essa seja a função dos raros, dos que nasceram com o dom de enxergar, os que caminham entre os mundos, os que vivem como se estivessem sempre no fim da madrugada, quando tudo é silêncio e cada pensamento parece uma confissão. Você é um deles? Ita, a sede por profundidade e a solidão que dói.
Já sentiu o gosto amargo do tédio numa conversa sobre o tempo? Já se pegou morrendo por dentro enquanto as pessoas se entretêm com a futilidade de um reality show ou de uma fofoca qualquer? Essa é a maldição de quem nasceu com uma sede de profundidade num mundo viciado em rasura. A maioria se contenta com interações leves, mas para você é como tentar respirar embaixo d'água. As palavras vazias te atingem como ruído branco, um zumbido sem sentido que te exaure. O pior não é o tédio, é a solidão que ele provoca. Uma solidão que dói muito mais no meio da multidão do que quando você está de fato sozinho. Jung tinha uma sacada sobre isso. Ele dizia que existem pessoas que vivem numa tensão existencial constante. Elas não conseguem se anestesiar na inconsciência coletiva, naquele torpor social que deixa todo mundo meio dopado, mas também não conseguem escapar dele por completo. Ficam presas no meio, acordadas demais para dormir, humanas demais para se desligar. E essa consciência dividida cobra seu preço, deixando você com uma aversão quase visceral a tudo que é raso. O small talk é tortura psicológica. Conversas sem alma te exaurem, como se você tivesse corrido uma maratona. Risos forçados, sorrisos programados. Tudo isso te faz desejar o silêncio, mesmo que ele te deixe de cara com você mesmo. Não é que você se ache superior, não é arrogância, é puro desespero. É a tua alma implorando por verdade num mundo que sobrevive de máscaras. E quando você ousa ser autêntico, a reação vem na lata. Você é intenso demais. E sim, você é. Você é intenso como quem carrega fogo no peito num mundo de plástico. Como quem ama com a carne exposta. Como quem fala de alma num jantar de gente que só entende de preço. Então a gente aprende a calar, a fingir que tá tudo bem, a sorrir quando algo por dentro está gritando. Mas chega uma hora que até o silêncio começa a sufocar. E aí vem a explosão. Às vezes interna, às vezes externa. Você se afasta, some sem aviso, cancela os encontros. Não porque não ama, mas porque não suporta mais ter que fingir que tudo é leve, quando por dentro tudo pesa. Você quer conversar sobre o porquê de ninguém estar realmente feliz, mesmo com a vida dando certo. Você quer almas nuas, não máscaras belas. Mas o mundo te oferece likes e frases prontas. E é aí que surge o paradoxo. Quanto mais você busca a profundidade, mais afunda na solidão. Mas talvez você, ao ouvir isso agora, perceba que não está sozinho. Que existem outros, poucos, mas existem. Gente que também carrega essa maldição de não saber viver raso. Porque no fundo, você sabe, superficialidade não é só um incômodo. É uma forma de morrer. E é por isso que, muitas vezes, você prefere a solidão. Porque nela, pelo menos, você é inteiro. Mas até a solidão, com o tempo, vira uma prisão. E a pergunta que grita em você é: será que existe alguém que aguenta me encontrar no fundo? A resposta é sim, mas eles são raros, tão raros quanto você. Para encontrá-los, você precisa continuar fiel à sua dor, à sua fome de verdade. Porque fingir te mata ainda mais. O preço de ser um receptáculo da dor do outro. Já sentiu um cansaço que não fazia o menor sentido? Uma tristeza que parecia não ser sua, que surgiu do nada, como se tivesse invadido sua alma por uma porta invisível? Isso é o peso de quem, sem nem querer, se tornou um para-raios emocional, um receptáculo vivo do que os outros não dão conta de sustentar. A tua alma é como uma pele sem filtro, porosa e sensível num mundo que transborda em dores e vazamentos emocionais. Jung chamava isso de participação mística, uma espécie de fusão inconsciente entre a gente e o coletivo. Para você, isso não é teoria, é a vida real. Você entra em um lugar e sente o clima antes de qualquer palavra. Você olha para alguém e já sabe que algo está errado, mesmo com um sorriso no rosto. Você capta, absorve e carrega, mesmo que não queira. E é por isso que você está sempre tão esgotado. Porque não é só a sua dor que está ali, é a dor do outro. A que foi calada, a que foi reprimida. Você se torna um depósito psíquico daquilo que o mundo insiste em negar. E isso te dilacera por dentro, aos poucos. O corpo, no maior estilo personificação, começa a gritar com sintomas que a medicina não explica. Fadiga, dores vagas, insônia.
A mente fica entre a lucidez e o caos. A alma, coitada, parece que está gritando num poço fundo, sem ecoar nada além da própria angústia. Você se pergunta, o que há de errado comigo? Mas a pergunta certa seria, de quantas dores alheias eu estou me desintoxicando agora? Talvez você seja aquela pessoa que todo mundo procura quando está mal. O porto seguro, o abraço, o ombro. Mas e quem te acolhe? Quem te escuta sem tentar te consertar? São poucos. A maioria se acostumou a despejar a carga em você. E você, por instinto ou trauma, aceitou o papel. Afinal, se ajudar os outros te faz esquecer a tua dor, por que não continuar? Mas esse é o vício mais cruel da sensibilidade. Carregar os outros para não ter que encarar a si mesmo. É como se afogar em problemas alheios para não ter que descer ao fundo do seu próprio abismo. E o preço disso é alto, viu? Você chega a um ponto em que já não sabe mais quem é, o que sente, o que pensa. Você se torna um espelho embaçado, que reflete o mundo inteiro, exceto a si mesmo. E é nesse momento que o colapso vem. Não como um drama, mas como uma exaustão silenciosa. A vontade de sumir, de desligar tudo. Não é que você esteja louco, você está saturado. Você está esgotado de processar um inconsciente coletivo que não para de berrar. A saída não é resistir mais, é se recolher. É criar rituais de purificação emocional. É aprender a botar limites sem se sentir culpado. É perguntar todos os dias, o que é meu e o que é do mundo? Solitude deixa de ser luxo e vira necessidade. Não é que você não goste de gente, é que o teu sistema nervoso já não se aguenta mais. Cada contato é uma troca invisível de energia. E a maioria das pessoas, meu amigo, anda emocionalmente tóxica. E você, com essa tua sensibilidade, sente isso na pele. Então, a gente se recolhe. Não por misantropia, mas por sobrevivência. Jung, mais uma vez, tinha a resposta. Quem olha para o abismo do outro sem perder o próprio chão é raríssimo. E você está tentando fazer isso todos os dias, sem nem saber o nome da batalha. Agora você sabe. Você não é fraco, não é doente. Você é sensível num grau que rasga a alma. E isso exige cuidados que o mundo ainda não sabe dar. Itidurká, a fenda que se abre e o luto pelo falso. Eu já reparou que a gente muda o jeito de falar dependendo de quem está por perto? Que existem várias versões de você espalhadas por aí, o profissional, o social, o familiar, e que nenhuma delas parece ser você de verdade. Essa é a fenda que se abre quando a tua verdade não cabe no mundo. Você começa a se quebrar em pedacinhos, em versões aceitáveis, digeríveis, funcionais. Pedacinhos da tua alma que, arrumados com cuidado, conseguem circular sem causar alarme. Mas, pouco a pouco, isso te mata. Jung dizia que a maior tragédia é viver uma vida que não é sua. Para sobreviver socialmente, muitos se adaptam demais, a ponto de esquecerem como é ser inteiro. Você se torna um ator exímio. Aprende a rir quando está quebrado por dentro, a dialogar com entusiasmo quando a alma implora por silêncio. E o pior é que dá certo. Ser é elogiado, chamado de confiável, agradável. Mas esse sucesso social tem um preço alto demais, a traição constante de quem você realmente é. Cada vez que você disfarça tua intensidade, uma parte de você morre. Cada vez que você se anula para manter a harmonia, uma rachadura se abre por dentro. Cada vez que finge, se alimenta o monstro que devora sua autenticidade. No começo, a gente nem percebe. Só sente um cansaço crônico, uma apatia, uma vontade inexplicável de sumir. Mas depois, vem a ansiedade, a insônia, a confusão. Você se perde entre as versões que criou. E aí, chega o vazio. O sintoma mais assustador, o sentimento de estar vivo por fora e ausente por dentro, de andar no mundo como um fantasma funcional. Você se pergunta, se eu tirar todas essas máscaras, será que ainda existo? A resposta é sim, mas esse sim vem com um preço. Porque viver sem máscaras é viver exposto. É ser rejeitado por quem só gostava da sua performance. É perder muito para finalmente encontrar tudo. A individuação, na visão de Jung, é o processo mais árduo da nossa psique. É o caminho para se tornar quem se é de verdade.
Mas essa estrada passa por uma floresta escura, onde você tem que confrontar tudo o que inventou para ser aceito. Aquele que chora no banho, que escreve coisas que não mostra a ninguém, que pensa demais, sente demais. Aquele que não cabe no mundo, mas que cabe em si. Dói, porque essas versões nasceram do medo de ser abandonado, de ser ridicularizado. Mas a liberdade mora do outro lado dessa dor. Você descobre que existe vida fora da performance, amor fora da expectativa e vínculo mesmo quando você mostra suas sombras. Para chegar lá, você precisa passar pelo luto do falso eu. O adeus às máscaras que te protegeram, mas também te aprisionaram. E no fim, quando as luzes se apagam e a plateia vai embora, só resta você e o espelho. E nesse espelho finalmente limpo, você vai ver algo raro, o rosto de quem sobreviveu ao próprio desaparecimento. E pela primeira vez, você vai poder respirar inteiro, não como quem representa, mas como quem finalmente existe. Aton, a ferida sagrada e o chamado da alma. Você se lembra quando a vida começou a doer? Não a queda de bicicleta ou a briga com um amigo. Falo daquele momento, às vezes sem palavras, em que algo em você se partiu e nunca mais voltou para o lugar. Essa é a ferida sagrada. Um selo, um sinal de que você passou pelo fogo, de que foi despido da ingenuidade para ser reconstruído com outro material. Você passou tanto tempo tentando esconder essa dor, tentando funcionar, ser forte, ser resolvido, mas a verdade é que você nunca foi comum. E a dor que essa ferida carrega, essa angústia existencial muitas vezes inexplicável, é também seu chamado. Sim, a sua ferida é a sua vocação. Ela te ensinou a ver no escuro, a entender silêncios, a decifrar olhares. A tua sensibilidade não é acidente, é consequência. Ela nasceu da exposição prolongada à dor e da recusa em endurecer. E agora, essa sensibilidade se torna uma ponte. Você começa a notar que, quando fala da sua dor, outras pessoas respiram aliviadas. É como se, ao se permitir ser vulnerável, você desse autorização para o outro ser real também. Isso é missão. Uma forma silenciosa de servir, de ser cura, de ser linguagem para quem ainda vive no grito mudo. Mas fica esperto. Essa missão não vem sem resistência. Quanto mais você encarna sua autenticidade, mais o mundo te testa. Uns vão se afastar, outros vão dizer que você dramatiza. Vai ter dias que você vai duvidar da tua própria sanidade. Mas também vai ter encontros, momentos raros, pessoas raras, aquelas que reconhecem sua frequência e te olham dizendo com o olhar: obrigado por ser quem você é. E nesse momento, tudo faz sentido. Você não foi feito para agradar. Você foi feito para despertar. E todo despertar começa com uma dor. Sua missão não é se curar para ser perfeito. É se curar para ser real. É usar sua dor como bússola, não para fugir, mas para guiar. A ferida que se carrega é um mapa. Ela aponta onde o mundo ainda está doente. Ela revela onde falta luz, verdade e coragem. E você é um farol aceso no meio da névoa. Não porque quis, mas porque sobreviveu. E agora, com as cicatrizes abertas, você pode dizer ao outro: eu sei como dói, mas também sei como se atravessa. Jung dizia que o processo de individuação exige passar pelo inferno pessoal e sair de lá com algo para oferecer. E você saiu, com a palavra, com a escuta, com a capacidade rara de transformar sofrimento em sentido. Essa é a tua medicina. E o mundo, que está morrendo de intoxicação superficial, precisa da tua lucidez, da tua dor transformada em linguagem. Mas só você pode fazer esse movimento. Ninguém vai viver sua missão por você. Ninguém vai dizer sim no seu lugar. Então te pergunto, você está pronto para carregar tua ferida como bandeira e não como vergonha? Porque no instante em que você aceitar isso, de verdade, o que era maldição se tornará um milagre. O vazio e a travessia final. Você chegou até aqui, leu cada palavra, sentiu cada víscera se revirar. Talvez tenha respirado aliviado por finalmente se sentir lido por dentro. Mas agora vem o mais difícil. O que você vai fazer com tudo isso? Jung tinha uma frase sobre o privilégio de ser quem a gente é. Mas o que ele não dizia é que esse privilégio
tem o gosto amargo da perda, porque para ser quem você vai precisar desapegar de quem te ensinaram a ser, das versões que agradavam, das poses que protegiam, dos papéis que te davam sentido, mas roubavam a sua alma. Olha só, vídeos assim não surgem por acaso para quem ainda vive na superfície. Eles emergem como um sussurro da madrugada, só para quem já sabe, já sente, já não cabe mais. E se você chegou até o fim, é porque a tua travessia já começou. Agora você só precisa escolher, continuar fingindo ou finalmente habitar a tua verdade. A resposta, meu amigo, ninguém pode dar por você. Mas aqui vai um segredo. Os que escolhem a verdade, mesmo tremendo, nunca se arrependem. O preço da mentira é a alma. E a sua? A sua tá gritando por inteireza há tempo demais. Obrigado por ter ficado até aqui. Se essas palavras tocaram algo em você, é porque a tua dor também reconheceu a minha. Este vídeo não é só conteúdo, é uma confissão. É cura compartilhada entre dois estranhos que no fundo sempre se procuraram. Obrigado por ser raro, por sentir, por não fugir da profundidade. Nos vemos na escuridão, onde só os olhos acordados conseguem se reconhecer. Ah, e antes que eu me esqueça, se esse papo ressoou contigo, deixa a tua presença marcada. Curte, comenta, se inscreve e escreve lá nos comentários. Eu vejo. Quem sabe alguém do outro lado, que também se sente assim. Encontre a tua mensagem e saiba que não está só. Nos encontramos no próximo mergulho.